Se nós somos pessoas assim, as pessoas costumam se afastar da gente. Então, qual é a comunicação que faz da gente uma mulher vitoriosa, uma mulher vencedora? A gente não precisa falar mentira, porque tem muitas pessoas que falam coisas, né? Ah, eu fui viajar, eu fui isso, eu fui aquilo, e na verdade não fez nada disso. Mostram uma imagem que não é verdadeira. Então, qual é a comunicação da mulher confiante? No final do vídeo, com certeza, você vai ter essa resposta. Nós enxergamos a nossa realidade através das nossas crenças. As crenças são aqueles pensamentos que nós temos sobre o mundo, sobre a vida, sobre a gente. As crenças, elas podem ser adquiridas na infância, na adolescência, através dos nossos pais, da nossa mãe, da igreja, dos nossos professores, de pessoas amigas. As crenças são aqueles pensamentos que vão nortear a nossa existência. Algumas crenças são muito positivas e outras são muito negativas. Como, por exemplo, se uma mulher ela cresce em um lar desestruturado, onde ouve o tempo todo a mãe dizer que homem nenhum presta, qual é a crença que ela vai ter? Qual é o pensamento que ela vai ter? Homem nenhum presta. Ela pode até se apaixonar por alguém, casar com essa pessoa, mas o tempo inteiro ela vai ficar esperando uma traição, um abandono, alguma coisa que vai justificar aquela crença que ela tem, que homem nenhum presta. Então, essas crenças vão norteando a nossa vida. Pessoas, por exemplo, que são mal amadas, que não conhecem o amor, que nunca foram amadas, qual é a crença que essa pessoa vai carregar por toda a sua vida? A crença de menos-valia, de incapacidade, de que ninguém gosta dela. E às vezes ainda casa com um atribulado que fala, ninguém gosta de você, só eu. Pessoas assim maldosas existem em todos os lugares. Então essas crenças vão nortear a nossa vida. Lembrando que isso pode mudar, porque o segredo está na mudança de pensamento. Nós podemos mudar aquilo que nós pensamos. Existe uma coisa muito boa, graças a Deus, que se chama plasticidade neural, que se chama neurociência. E através do conhecimento, do autoconhecimento, nós podemos descobrir o que está trazendo tanto sofrimento e dor para a nossa vida. E nós podemos evitar sofrimentos repetidos. O que são os sofrimentos repetidos? Por exemplo, eu caso com uma pessoa que me maltrata, que me desqualifica, que me xinga o tempo todo. Aí eu separo dessa pessoa e imediatamente após eu arranjo outra pessoa igual. Então eu não curei a minha alma, a minha dor e vou repetir um sofrimento. Então, quando nós conhecemos quem a gente pode curar as nossas dores e as nossas mazelas. Segredo da mulher confiante. Vamos continuar falando sobre isso. Para cada resultado que nós desejamos para a nossa vida, é muito importante observar com sabedoria como nós estamos olhando para o mundo e como nós estamos olhando para nós. Qual é o resultado que você deseja para a sua vida? Isso é muito importante. Por exemplo, quando eu vou fazer um concurso público, qual é o resultado que eu desejo? Ser aprovada. Mas se os meus pensamentos são muito negativos e os meus pensamentos já dizem para mim assim, você não vai passar, aí qual é o resultado que eu vou ter naquela prova? Possivelmente eu não vou passar. Então, para cada resultado, nós precisamos olhar com muita sabedoria os nossos pensamentos, observar como nós estamos olhando para nós, essa forma de olhar para dentro de nós, essa comunicação interna vai dizer muito sobre quem a gente é. E vou repetir, é muito importante a gente observar os pensamentos que estão norteando a nossa vida. Então, cada resultado pode ser definitivo na nossa vida. Para cada escolha haverá um resultado. E qual é o resultado que nós desejamos? Eu sempre desejo resultados positivos.
Eu não tenho plano B, nem plano C, eu tenho só o plano A. O plano A, ele precisa dar certo. Quando acontece alguma coisa, então eu coloco ali um intermediário, uma nova estratégia, mas eu não coloco o plano B, de jeito nenhum. Porque o plano B já vai dizer para mim que o meu resultado não vai dar certo. Quando eu tenho o plano B, eu já estou dizendo que o plano A não vai dar certo. Então, que existe essa possibilidade. Então, eu só tenho o plano A. Se o plano A não dá certo, eu mudo a estratégia. Ah, mas é o plano A. Eu mudo a estratégia, eu mudo o jeito de fazer as coisas, eu mudo a maneira. Então, se eu vou fazer uma comida, é o plano A. Ah, tá bom, eu vou fazer um salpicão. Não deu muito certo, eu vou continuar com o plano A. Só vou mudar a estratégia de fazer o plano A. Então, qual é o resultado? Como nós estamos nos comunicando? Eu conheço pessoas que têm até o plano Z. De verdade. Ah, eu tenho plano A, B, C, D. Então, as coisas começam a não dar certo. E a mulher que confia no seu talento, na sua capacidade de gerenciar a sua vida, de ser protagonista da sua história, ela vai ter o plano A. E no plano A, ela pode criar estratégias para que aquilo dê certo. Se uma estratégia não deu certo, ela vai ter outra estratégia. Então, essa mulher, ela é confiante, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer alcançar na vida. Simples. Nossos comportamentos e atitudes precisam estar de acordo com o resultado que nós desejamos para a nossa vida. Eu sempre, de vez em quando eu dou aula, né, para adolescentes e tal, já trabalhei muitos anos na FATEC, também em escolas do estado, e trabalhei muito com adolescentes. E eu sempre dizia uma coisa: cuidado com as escolhas que vocês vão fazer na vida. E eu já dei aula até sobre cafajestes. Ah, mas existem vários tipos de cafajestes. Mas aí, eu sempre falei para as meninas do ensino médio que cada escolha que elas fossem fazer, haveria um resultado. Então, se as meninas bonitas, 16, 17 anos, com vontade de ter um namorado e até de casar, quantas vezes eu disse: olha, cuidado com as escolhas. Meninas e meninos, cuidado com as escolhas, porque essas escolhas podem nortear a nossa vida para sempre. Algumas escolhas são tão definitivas. Por exemplo, quando a gente está apaixonada, tenha muito cuidado com a paixão. Então, quando nós estamos apaixonadas, as nossas escolhas podem ser erradas. Porque a paixão, ela cega, de verdade, ela deixa os nossos 5 sentidos comprometidos e a gente não consegue enxergar quem é de verdade a outra pessoa, porque a gente está apaixonada. De repente a gente pensa que é um presente de Deus. Não é nada, às vezes é uma lixa do capeta que entra na nossa vida só para perturbar. Só que aí vem muito sofrimento em cima disso. Muitas pessoas casam muito apaixonadas e não conseguem enxergar quem é a outra pessoa e se envolvem com pessoas erradas. Então, para cada escolha vai ter um resultado. Só que o que nós podemos fazer? Nós precisamos usar a inteligência emocional, mas também a inteligência racional. Entender quem é a pessoa que nós estamos escolhendo para compartilhar a nossa vida. A inteligência espiritual também é muito importante. E nem sempre a gente consegue ouvir, né, Deus falar com a gente: olha, isso aí está errado, cuidado, sai dessa, que isso aí é uma furada. E aí a gente entra num ciclo de sofrimento muito grande. E quantas vezes a gente repete sofrimento? Muitas vezes a gente casa com uma pessoa e não dá certo, e a gente termina aquele relacionamento e casa com outra pessoa parecida com aquela. Ou seja, a gente está num ciclo de sofrimento. Só que a mulher confiante, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar conhecimento. O conhecimento é a chave do nosso sucesso. O autoconhecimento, saber quem a gente é, as nossas emoções, as nossas qualidades e nossas limitações também. Isso é muito importante para a gente fazer escolhas acertadas. Pode acreditar. Sabe qual é o segredo da mulher confiante? Senta e escuta um pouquinho uma história. Em 1995, eu tinha 4 filhos pequenos e fiquei viúva. E o marido não deixou pensão nenhuma, porque ele não estava contribuindo para o INSS.
E então eu precisava sair de casa muito cedo para trabalhar. Eu pegava a primeira escola, 7 horas da manhã, meus filhos pequenos. A minha menorzinha já tinha feito 2 anos, quando eu fiquei viúva. E aí, eu trabalhei em 5 escolas diferentes. A primeira escola, 7 horas da manhã, a outra escola saía 10 horas da noite. Quase não via meus filhos. Meus filhos ficavam com babá. E durante muito tempo eu precisei fazer isso para sustentar a minha casa, porque eu não tinha como sustentar todo mundo se eu não tinha dinheiro, né? O marido não tinha deixado pensão. Então, como eu trabalhava muito, eu também tinha um sentimento de culpa muito grande por deixar meus filhos, né, minhas filhas assim, porque eram as filhas que estavam comigo, as 3 filhas, e essas filhas sentiam a minha falta. E durante muito tempo, eu me culpei por isso. E passou um tempo e eu casei de novo. Só que a gente casa e pensa que a gente casa com um príncipe, né? Mas na verdade, lê do engano. Aí vem a traição. Então a traição foi muito ruim, porque o divórcio pela traição é pior do que a viuvez. E aí eu me desestabilizei emocionalmente, fiquei muito para baixo, muito, me sentindo assim, olha, um nada. Porque eu havia sido traída de uma forma muito ruim. Só que aí, o que aconteceu? A mulher confiante dá a volta por cima. A mulher confiante não fica no chão. E aí eu comecei a estudar mais ainda sobre desenvolvimento humano, psicologia, neurociência. E em 2018, eu criei o Projeto Sofia e escrevi o meu 4º livro, que é esse rosinha que está aqui. No Projeto Sofia, eu já ajudei muitas mulheres a ressignificar sentimentos que trazem amarguras e dores em seu coração. E depois eu criei o Método Sofia. Então, a mulher confiante é aquela que dá a volta por cima, que não fica no chão chorando as suas dores, porque a vida continua. A vida é feita de escolhas e para cada escolha haverá um resultado. E se eu escolho ficar chorando, então a minha vida vai ser amargurada. O autoconhecimento nos dá condições de saber de verdade quem a gente é e a nossa capacidade de dar a volta por cima. Sabe qual é o segredo da mulher confiante? É o autoconhecimento. Porque quanto mais nós nos conhecemos, mais podemos nos curar. O autoconhecimento traz muita clareza sobre quem a gente é de verdade, sobre nosso potencial, até mesmo sobre as coisas inadequadas. Porque quando eu reconheço o que é inadequado em mim, eu posso tratar, eu posso mudar. Porque as pessoas inteligentes, elas mudam. É verdade, os inteligentes mudam. Então, o segredo da mulher confiante é o autoconhecimento, é a clareza sobre os nossos medos, aquilo que nos paralisa. Nossos medos podem paralisar a gente, mas quando nós temos força, nós podemos ir muito mais além. E aí, quando nós usamos a nossa inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência racional, nós começamos a dar certo. A vida pode se reconstruir. Reconstruímos a nossa vida, os nossos muros, porque a gente tem que reconstruir muros, para não deixar ninguém falar bobagem para a gente. Blindar a nossa mente contra as pessoas negativas. E eu também posso desconstruir muros que foram aí levantados com os pensamentos de incapacidade, pensamentos de menos-valia, sentimentos de inferioridade. Tudo esses muros que impedem a nossa evolução, eles precisam cair. Muitas vezes nós temos pessoas, ou já tivemos pessoas, que deixaram a gente tão para baixo que a gente já parou de sonhar. Eu me lembro que quando eu fui fazer filosofia, eu queria muito entrar para a faculdade de filosofia, mas disseram para mim assim: você? Que é isso? Você não vai conseguir não. Aí eu peguei um livro, li e fui fazer a prova. Fui fazer vestibular na UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Tirei em 4º lugar. Mas e se eu não fosse? E se eu
me apoderasse daquela frase que disseram para mim: você não vai conseguir. Mas eu consegui. Assim como eu consegui, muita gente consegue. Depois de filosofia, é claro, né? Eu fiz psicologia e muitas outras coisas, neurociência, mas e daí? E se eu continuasse com aquele pensamento de incapacidade? O segredo da mulher confiante é ela confiar no seu potencial, na sua força, na força que nós temos, porque nós geramos vidas. Presta atenção, nós podemos gerar uma vida e nós podemos reconstruir a nossa história. Esse é o nosso segredo. Que Deus te abençoe.